93. Faça o que quiseres, é de ser o todo da lei. No capítulo anterior, Peter e Lou acharam que com a chegada do cônsul inglês, seus problemas com a polícia italiana estariam resolvidos, mas se enganaram. Uma matéria no jornal dizia que eles deveriam estar na Noruega em lua de mel e que haviam 2 bandidos se fazendo passar por eles em Nápoles. Mas o cônsul resolveu dar um voto de confiança a eles e convenceu o comissário de polícia a deixá-los ir ao hotel escoltados a fim de esclarecer as coisas. Ao chegarem ao hotel, descobrem que seus pertences não estão mais lá, inclusive dinheiro, joias e as drogas, e finalmente se deram conta de que caíram num golpe de Freckles. No dia seguinte, descobriram que sua bagagem foi encontrada, mas somente com objetos sem valor. Seu dinheiro, joias e as drogas foram roubados. Conseguiram algum dinheiro emprestado apenas para conseguir pagar um pequeno quarto de hotel e tentar comprar algumas drogas que não surtiam mais efeito. Decidiram então voltar para Londres, onde vamos continuar a história em uma nova fase. Livro 2, Inferno. Capítulo 1, Racionamento. 17 de agosto. Estamos no Savoy. Coque foi ver seu advogado. Ele está muito mal, pobre garoto. Ele sente a vergonha de ter sido atraído por esse Freckles. Mas como ele poderia saber? Foi tudo realmente minha culpa. Eu deveria ter tido um instinto sobre isso. Eu me sinto podre. Londres é terrivelmente quente. Muito mais quente do que a Itália. Eu quero ir morar na Barley Grand. Não. O que eu quero é voltar para onde estávamos. Há muito pouca H e muita C. Apenas um quer muito. Pergunto-me se isso é a coisa certa. O efeito não é mais o que costumava ser. No começo, tudo vinha tão rápido, não é mais assim. Torna a mente muito cheia, retém os detalhes, mas não faz pensar, conversar e agir com aquele glorioso senso de velocidade. Eu acho que a verdade é que estamos cansados. Suponha que devo sugerir ao Coque que paremos por uma semana. Recuperemos nossa força física para poder recomeçar. Posso telefonar para Gretel e providenciar um suprimento realmente grande. Se vamos morar na Barley Grand, vamos nos empanturrar de cocaína e precisaremos ter um grande estoque. Não poderíamos permitir que acabasse. E além disso, é preciso tomar precauções. Chato agosto. É claro que Gretel está fora da cidade. Na Suíça, disse o mordomo. Eles não sabem quando ela voltará. Gostaria de saber quando o parlamento se reúne. Coque voltou para o almoço com uma aparência muito triste. O Sr. Wolf deu-lhe um bom sermão sobre dinheiro. Bem, isso é perfeitamente correto. Nós estávamos indo em um ritmo muito acelerado. Coque queria me levar para sair e comprar algumas joias para substituir as que foram roubadas, mas eu não permitiria, exceto um novo relógio e uma aliança de casamento. Eu tenho uma sensação horrível sobre isso. É muito azar perder a aliança de casamento. Sinto como se uma nova não pertencesse a mim. Tivemos uma longa conversa sobre Gretel estar ausente. Tentamos procurar em 1 ou 2 lugares, mas não deixaram nenhuma pista. Eu gostaria que Coque tivesse conseguido seu diploma. Os jornais são nojentos. É a época tola, com razão. Toda vez que alguém pega um jornal, há algo sobre cocaína. Aquele velho tolo Platt está a caminho da guerra. Ele quer despertar a opinião pública para a sensação do perigo terrível que ameaça a masculinidade e a feminilidade da Inglaterra. Foi publicado um artigo com um longo discurso dele na íntegra. Ele diz que a trama dos alemães é se vingar de nós. Claro, sou apenas uma mulher e tudo isso, mas me parece bastante engraçado. Fomos tomar um chá com Mabel Black. Todo mundo estava falando sobre drogas. Todos pareciam querê-las. No entanto, Lord Lansend havia acabado de voltar da Alemanha e ele disse que era muito fácil comprar lá, mas ninguém parecia querer. Então todo o povo alemão está em um silêncio conspiracionista para nos destruir? Nunca aceitei muito essas histórias sobre a astúcia infernal do Uno. Ouvimos muito sobre o tráfico clandestino, então acredito que deveríamos ser capazes de obter as drogas com bastante facilidade. Não sei qual é o problema entre nós dois. Faria-nos um pouco melhor encontrar os velhos amigos e pensamos que devíamos fazer isso. Isso jamais aconteceu. Tivemos um jantar maravilhoso e então aconteceu uma coisa horrível. A coisa mais horrível da minha vida. Coque queria ir a um show. Vocês teriam acertado a aposta no pôquer. Não o atraio mais. E eu o amo muito. Ele foi à bilheteria para comprar os ingressos. E enquanto estava fora, isso era realmente horrível. Descobri que estava simplesmente dizendo a mim mesma, eu o amo tanto. O amor está morto e, no entanto, isso não é verdade. Eu o amo com todo o coração e alma, e ainda assim, de alguma forma, não posso. Quero poder amar até que eu me reintegre. Ah, qual é a vantagem de falar sobre isso? Sei que o amo e ainda sei que não posso amar ninguém.
Eu tomei muita cocaína, isso entorpeceu o que eu sentia. Eu era capaz de imaginar que o amava. Nós fomos ao show, foi muito estúpido. Eu ficava pensando o tempo todo como eu queria amar e como eu queria narcótico e como eu queria parar com os narcóticos para que os narcóticos pudessem me fazer algum bem. Eu realmente não conseguia sentir. Era uma sensação cega de desconforto. Eu também estava muito nervosa. Eu senti como se estivesse de alguma forma presa em uma armadilha. Como se eu tivesse entrado na casa errada por engano e não pudesse sair de modo algum. Eu não sabia o que poderia existir atrás de todas aquelas portas. E eu estava completamente sozinha. Coque estava lá, mas ele não podia fazer nada para me ajudar. Eu não poderia chamá-lo. O vínculo entre nós foi quebrado. E apesar de todo o medo que eu tinha por mim mesma, havia um medo ainda mais profundo por conta dele. Há algo em mim que o ama, algo mais profundo que a vida, mas não fala comigo. Passei o show inteiro como se estivesse em um pesadelo. Agarrava-me desesperadamente a ele, e ele parecia não me entender e nem as minhas necessidades. Nós éramos estranhos. Eu acho que ele estava se sentindo bem. Ele falava de uma maneira encantadora, leve e familiar, mas cada sorriso era um insulto, toda carícia era uma facada. Voltamos ao Savoy, completamente desgastados e miseráveis. Continuamos tomando H e C a noite toda. Não conseguimos dormir. Conversamos sobre as drogas. Foi apenas uma longa discussão sobre como tomá-las. Nós sentimos que estávamos fazendo de algum modo errado. Eu tinha tanto orgulho do seu conhecimento médico e, no entanto, isso não parecia ajudar nada. Parece que nos livros de medicina eles falam do que chamam de virgindade das drogas. O problema era recuperá-la. E, de acordo com os livros, a única maneira de fazer isso é não usar nada por um bom tempo. Ele disse que era exatamente igual a qualquer outro apetite. Se você almoça muito bem, não pode esperar ficar com fome na hora do chá. Mas então, o que se deve fazer enquanto isso? 18 de agosto. Fomos deitar muito tarde. O sono parecia não fazer falta, mas eu estava fraca demais para levantar da cama. Tivemos que nos ajeitar da maneira usual e conseguir descer as escadas para almoçar. Londres é bastante vazia e terrivelmente monótona. Encontramos Mabel Black por acidente andando na Bond Street. Ela estava parecendo assustadoramente doente. Eu posso ver que ela estava se dopando de forma muito pesada. Claro, o problema com ela é que ela não tinha um homem. Ela tem muitos homens ao seu redor. Ela poderia se casar qualquer dia que quisesse. Conversamos um pouco sobre isso. Ela não tem a energia, disse ela, e a ideia de homem a repugna. Ela usa as botas mais maravilhosas. Ela usa um par novo quase todos os dias e quase nunca coloca o mesmo par 2 vezes. Eu acho que ela é um pouquinho louca. Londres parece diferente de alguma forma. Eu costumava me interessar por cada pequeno detalhe divertido. Eu quero voltar para mim mesma. As drogas me ajudam a chegar quase lá, mas sempre há uma esquina para virar e elas nunca dão uma volta. 19 de agosto. Voltamos da Bond Street entediados e estupefatos. Inesperadamente voltamos para dormir. E acordamos hoje de manhã. Não consigo entender como um sono longo como esse não revigora. Estávamos ambos absolutamente esgotados. Coque disse que uma refeição nos deixaria bem, e ele ligou para pedir o café da manhã na cama. Mas quando chegou, não conseguimos comer. Lembro-me do que Heidegger disse sobre a vida espiritual. Estávamos sendo preparados para tomar nossos lugares na nova ordem da humanidade. É perfeitamente certo que seja preciso sofrer uma certa quantidade de desconforto. Não se pode esperar nada diferente. É o caminho da natureza. Usamos 5 ou 6 doses de heroína. Não adianta consumir cocaína a menos que você já esteja se sentindo bem. Nosso estoque está realmente muito pequeno. Maldito seja esse hábito de sair de férias. Realmente não é justo que Greta nos decepcione assim. Fomos ao café Wisteria. Alguém nos apresentou alguém que disse que poderia conseguir tudo o que queríamos. Mas agora havia um novo aborrecimento. A polícia está perigosa e causando problemas, cuidando da onda de crimes. Além disso, eles estão muito ocupados fazendo cumprir a lei. A Inglaterra está completamente diferente desde a guerra. Você nunca sabe onde está. Ninguém se interessa mais pela política do jeito que costumava, e ninguém se incomoda mais com as grandes ideias. Eu fui ensinada sobre a Magna Carta e a liberdade do indivíduo, e a liberdade lentamente avançou de precedente a precedente e assim por diante. Todo tipo de interferência estúpida aos direitos do cidadão passa por nossos narizes sem que saibamos o que é. Pelo que sei, pode ser crime usar um chapéu verde com um vestido rosa. Bem, seria um crime, mas acho que não é da conta da polícia. Li num jornal outro dia que um comitê de pessoas na Filadélfia havia decidido que uma saia não deveria estar a menos de 7,5 polegadas do chão. Ou não mais. Não sei quanto e não sei porquê. De qualquer forma, o resultado líquido é que o preço da cocaína subiu de 1 libra a onça para qualquer coisa que você queira pagar.
Então é claro que todo mundo quer, eles querendo ou não, e qualquer pessoa, exceto um membro do parlamento, saberia que se você oferecer a alguém uma coisa por 20 ou 30 vezes o que ela vale por si mesma, terá muita dificuldade para convencê-lo a comprar. Bem, descobrimos que aquele homem era uma fraude. Ele tentou nos vender pacotes de neve no escuro. Ele tentou impedir Koch de examinar as coisas fingindo ter medo da polícia. Mas por acaso a especialidade de Koch era a química. Ele era o homem errado para se tentar vender borato de sódio em pó por 1 guinéu a dose. Ele disse ao homem que preferia tomar os comprimidos de Bichan. O que eu amo sobre Koch é o jeito espirituoso que ele fala. Mas de uma forma ou de outra, o brilho não vem mais como vinha. Não tão frequentemente, quero dizer. Além disso, ele parece estar fazendo piadas para si mesmo. Na maioria das vezes, eu não entendo o que ele quer dizer. Ele fala muito sozinho, por outra coisa. Sinto uma repulsa absoluta. Eu não sei o porquê disso. A menor coisa me irrita absurdamente. Eu acho que é porque todo acontecimento, mesmo as coisas agradáveis, distraem minha mente da única coisa que importa, que é obter um suprimento e ir até Kent, parar um pouco e nos divertir muito como costumávamos fazer no mês anterior. Tenho certeza de que o amor voltaria se o fizéssemos, e o amor é a única coisa que conta nesse mundo ou no próximo. Eu sinto que é apenas virar a esquina, mas uma perda é algo tão bom quanto uma milha. De alguma forma, é ainda pior estar tão perto e ao mesmo tempo tão longe. Uma coisa muito engraçada acabou de me impressionar. Há algo na mente das pessoas que as impedem de pensar no que querem. Era uma perfeita estupidez da nossa parte caçar drogas por Londres e nos misturar com uma multidão podre, igual fizemos em Nápoles. Nunca nos ocorreu até hoje à noite que tudo que tínhamos a fazer era ir até King Lamos. Ele nos daria tudo o que precisávamos pelo preço adequado. É engraçado também porque foi Koch que pensou nisso. Eu sei que ele odeia o homem, embora ele nunca tenha dito, exceto em um ataque explosivo que eu sabia que não significava nada. Fomos de táxi ao estúdio dele. Maldição, ele não estava. Havia uma garota lá, uma mulher alta e magra, com um rosto branco acunhalado. Nós demos várias dicas, mas ela não entendeu. E desafortunados como estávamos, não queríamos estragar a negociação contando a ela a verdade. Lamos estaria lá de manhã, ela disse. Dissemos que estaríamos lá às 11 horas. Voltamos ao hotel. Tivemos uma noite terrível economizando a droga. Não ousamos admitir a nós mesmos o que realmente temíamos, que de alguma forma ele pudesse nos decepcionar. Eu não consigo dormir. Koch está deitado acordado com seus olhos bem abertos olhando para o teto. Ele não mexe um músculo. Enlouquece-me o fato de que ele não tenha o menor interesse por mim. Mas, afinal, também não tenho interesse nele. Estou tão inquieta quanto o judeu errante. Ao mesmo tempo, não consigo me contentar com nada. Eu continuo rabiscando essas coisas no meu diário. Alivia-me de alguma maneira escrever o que sinto. O que é tão absolutamente condenável é que eu entendo o que estou fazendo. Essa enxurrada de queixas desconexas tomou o lugar do amor. O que eu fiz para perder o amor? Sinto como se tivesse morrido e sido esquecida em algum lugar desagradável onde não há nada além de fome e sede. Nada significa mais nada, exceto as drogas. E as drogas em si não significam realmente nada vital. 20 de agosto. Estou tão cansada, tão cansada, tão cansada. Minha premonição estava certa sobre Lamos. Aconteceu uma situação muito desagradável. Nós dois estávamos terrivelmente miseráveis quando chegamos lá. Não consigo manter minhas mãos e pés aquecidos e há algo errado com a minha escrita. Peter Pan achou melhor lembrá-lo, de maneira jocosa, de sua observação de que deveríamos procurá-lo quando precisássemos dele, e depois puxou o assunto que realmente nos levou lá. Mas ele tirou as palavras brutalmente de nossas bocas. Vocês não precisam me dizer do que precisam, disse ele. A necessidade é óbvia demais. Ele disse isso de maneira bem reservada para que não pudéssemos nos ofender, mas sabíamos instintivamente o que ele queria dizer. No entanto, Peter manteve-se firme em seu propósito, como o diabinho que ele é, e é por isso que eu o amo. Ah, sim, heroína, disse Lamos, e cocaína. Lamentamos muito por não ter nada disso no momento. O estúpido parecia não compreender nossa angústia. Ele imitou um contramestre lisonjeiro. Mas deixe-me mostrar nossas últimas linhas sobre morfina. Koch e eu nos entreolhamos fracamente. A morfina, sem dúvida, seria melhor que nada. E então, se lhe agrada, a besta tirou uma revista com uma capa azul de uma estante giratória e leu em voz alta um longo poema. Sua entonação foi tão dramática que deu a ele uma imagem tão vívida que ficamos confusos. Parecia que ele enfiava longas pinças em nossas entranhas e as estava arrancando. Ele me deu os versos quando terminou. Você deve colá-los, disse ele no seu diário mágico. Então eu o tenho, e nem sei porquê.
há um tipo de prazer em se autotorturar. Seria isso? Aqui eu dou uma pausa, só para dar uma explicação. Esse poema foi a parte mais difícil de toda a tradução desse livro. Levei pelo menos umas 2 semanas só nesse poema. Um poema longo, vocês vão perceber, e não dava para fazer de qualquer maneira. Eu acho que eu consegui um resultado razoável. Sede. Não a sede da garganta, que sejam das piores e das mais violentas dores físicas que atingiram tal cisto, somente ao coração do Cristo. Espremendo o único e selvagem grito, tenho sede do teu sofrimento que os soldados esquartejavam e bebiam. Não é a sede benigna que chama o servidor à vinha. Não é do corpo a secura, embora maldita seja a loucura. Quando a boca está cheia de areia e os olhos estão fechados e os ouvidos enganam a alma até que ela tenha ouvido. Água, mãos na água. Quando o homem crava as unhas ao peito, de cujo sangue é a bebida, que já coagula e sai das entranhas, até que da língua a inundação seja jorrada. Quando o sol é um diabo em atividade, vomitando 1000 tonéis de maldade, e a lua e a noite, de cujo escárnio, ao miserável em sua rocha estéril, e a cúpula do céu altíssimo é arqueada, como se sua boca fosse árida e ressecada, e as cavernas de seu coração palpitante, cheias de areia alcalina sufocante. Não essa, mas uma sede misteriosa, corpo e alma tal e qual, traidores tornados em coisa maldosa, buscando atacar em um local uma vítima tão bem harmonizada, com uma afinada corda desferida, cada osso assim separado, gelado, um gemido encarnado, destilado do sêmen congelado, do infernal verme instigado. Cada gota do rio em torrente, de sangue em tremores ardentes, com veneno secreto é fermentado, ao final contorcido e inesperado, como certos punhais bem afiados. O olhar sem brilho injetado dos malaios que gritam atordoados por suas aldeias horrorizados. O sangue assim falseia a agonia, pelo coração e cérebro uma ironia. Cada separada nervura, desperta e atenta pela tortura, chama-se nunca esse tal e qual, exageradamente sem final. A picada da encurvada serpente, como pudesse abrandar, atira-lhe seu veneno ardente, pelo dízimo em 1 minuto o pesar. Desperto, para sempre desperto, desperto como em um batismo, enquanto o sono é um caminho aberto, desperto no vazio o abismo, de quem a sede é disso o mecanismo. Que mártires, o mundo é um deserto, o mundo é deserto, amém. O homem que fraqueja, mas produz, tal e qual ao mês e à hora da parábola, campos estrelados que a neve seduz, florescendo ao ópio da papoula. Uma picada de agulha somente, carregada de um manancial preciso. Seria isso persuadir o bastante uma alma para o inferno do paraíso? Foi o espírito do homem afastado do medo de seus fantasmas e deuses para cair aos pés de um demônio admoestado? São tão terríveis as probabilidades. O herdeiro dos maravilhosos eões, por um momento da terra tem a soberania, o mestre das marés e dos trovões, questionado de uma flor a sua essência? Ai, eu no rugido e ao estrondo de todos os exércitos a pecar. Este é o único confronto que nunca foi conhecido por triunfar. Escravo da sede, não há sede, como aqui está fracamente escrito. Não há sede na mente sombria, mordida. Na alma, a mais dolorosa ferida do espírito. Sequer atreve-se pensar no pior, adrede. Além do que é delírio e do que é colérico, inferno suplicante do desejo físico, mentiras no cérebro entorpecido, do tempo e espaço, fim de sua duração, um abismo incomensurável e inexplorado, de um rosto à assombração. Ela é isso, ela que me encontrou na lua de mel de morfina. Com seda e aço ela me amarrou, em seu leite venenoso ela me afogou. Mesmo agora os braços dela me cercam, sufocando-me definha. Ainda assim, mas quão raramente, da agulha à introdução arregala-se firmemente e diretamente. Nem é preciso lamento e adulação. O escravo arqueja por um beijo dela, o mesmo cuja versão é a dele, que conhece aquele útero de cobra, em preto salpicado e barrado, em suas escamas de âmbar enferrujado, é dele a tumba, o esforço, os gemidos atormentado, onde ele lamentou. A cúpula de seu crânio é arqueada, os loucos olhos mongóis, virados em êxtase, de todas as coisas libertos, exaltados, muito além das estrelas e dos céus, âmbares comuns e negros fendidos, o nariz dela são pedreiras agrupadas, carnudo, bruto e pesado, bestial, quebrado, logo abaixo destila o sangue em seus lábios, presas ocultas de um ofídio, goteja em venenosas tetas, flancos montanhosos que se desgastam, e adoece e estremece o espírito, na alusão de algo ainda mais nefasto. Olhia a isca dourada, com dores infinitas e farpadas,
companheira fatal e fanática, de corpo e cérebro envenenados. Olia, o nome que espreita, sua ânsia lasciva e voluptuosa. Ouve em sussurros vertiginosos a desdita, sobre sua escravidão a magia sigilosa. Horror realmente intenso, sedução ainda mais intensa, fumaça oscilante de um sentido imerso, da taça fumegante onde arde o incenso. Atrás de mim, atrás e acima, ela permanece, reflexos do amor, matéria-prima, seus dedos articulados, suas unhas polidas e apontadas, ornada com esporas douradas. Com elas, ela aguilhou a mente, sua luxúria crítica, gélida, e sua face chinesa muito pálida, ela delicada provoca profanamente. Aqueles lábios de polvo com seus dentes enegrecidos na raiz e irregularmente cortantes, uma polpa sangrenta em uma unha. Suficiente aquela ligeira picada, nos dias próprios para invocá-la. Estava ela no amor encarnada, nas primeiras horas ousei despertá-la. Pouco a pouco encontrei-a entre mentes. Nua era dela a verdade, cruel além de todos os limites, viciosa muito além de toda a promiscuidade, negra a praga do fosso. Pústulas visivelmente ulceravam, o beijo que mordia canceroso, enquanto a víbora a acariciava. Dragão da sedução e medo, tigre da fúria e lascívia, na torrente para a morte o apressado, a viscosidade viva na areia, vergonha descarada como chama, uma orgia gestando poluição, com ódio além de qualquer fim ou nome, orgasmo, morte, dissolução. Conheço-te agora por causa de seu olhar, vidrado e medroso, contemplando, terrores e infâmias e muito pesar, como flores imundas se abrindo? Gargalhada das tranquilidades enviuvada, agonia pela tristeza excluída, paz pela morte derrotada, ela não está enlouquecida? Por mim ela espera, preguiçosamente zombando, como a lua assassinando a lua ela segue, a lua em seu triunfo está se aproximando, a mim ela possuirá por completo em breve. E você, dos outros o puritano, que não dá a morfina à súplica, se eu os nomear irmãos, grite desdenhando, lábio torcido, questionando meu delírio maníaco, tolos, 7 vezes iludidos, por acaso não pode conhecê-la? Jamais houve necessidade de ela ter sorrido, para no inferno torturá-lo. Morfina é uma só fagulha de seu fogo ancestral, ela é um só sol, modelo de todo desejo natural. Tudo que você poderia ser, você é. De um desejo, essa é a coroa. Da estrela de absinto são escravos, Evoé. Isso analisado, razão é delírio e fúria. Sentimento, examinando, é dor. O que os céus esperam ao disso duvidar. A vida é angústia, insano ardor. E a morte não é uma maneira de escapar. Bom, esse foi o poema. Parece um tanto sombrio assim, muita coisa não parece fazer sentido, mas no decorrer da história as coisas vão clareando. Olia também me lembra de mim mesma. Tenho um desejo mórbido, impossível, de ser um monstro de crueldade e maldade. Lamos havia me dito isso há muito tempo. Ele disse que foi o fantasma que resumiu meu desejo de retornar a datilografar. A nostalgia da lama. Koch perdeu toda a sua dignidade. Ele pediu apenas um cheirinho. Não estávamos na pior, mas a descrição da sede naquele poema horrível nos fez sentir sede. Meu querido, disse Lamos brutalmente, eu não sou um traficante de drogas. Você veio à loja errada. A cabeça de Koch estava caída e seus olhos estavam vidrados, mas a necessidade de drogas o levou desesperadamente a tentar todos os ardis. Dane-se você, ele disse com um pequeno lampejo de vida. Você nos encorajou a continuar. Certamente, admitiu Lamos, e agora estou encorajando você a parar. Pensei que você acreditasse em fazer o que se quer. Você está sempre dizendo isso? Peço desculpas, surgiu a afiada resposta. Eu nunca disse nada desse tipo. Eu disse faça o que quiseres, e eu digo novamente, mas esse é um cavalo de uma cor bem diferente. Mas precisamos do produto, implorou Peter. Temos que conseguir. Por que você nos induziu a aceitá-lo? Por quê? Ele riu sutilmente. É minha vontade querer que você faça sua vontade. Sim, e eu quero o produto. Psicólogo perspicaz como você é, Sir Peter, mas você não conseguiu entender o que eu quis dizer. Temo estar me expressando mal. Koch estava fervendo por dentro, mas estava tão fraco e abatido que parecia um cordeirinho. Eu mesma teria matado Lamos se tivesse os meios. Eu senti que ele estava nos torturando deliberadamente para seu próprio prazer. Ah, entendi, disse Koch. Eu esqueci o que você é. Quanto você quer? O insulto a queima-roupa nem o fez sorrir. Ele se virou para a garota alta que estava na mesa corrigindo as provas. Observe a reação característica, ele disse a ela, como se tivéssemos sido 2 coelhos que ele estava dissecando.
Eles não entendem meu ponto de vista. Eles citaram minhas palavras depois de estarem acostumados a ouvi-las toda vez que nos encontramos. Eles interpretam mal 4 palavras: faça o que tu queres. Finalmente, percebendo sua falta de compreensão, eles assumem imediatamente que eu devo ser um dos patifes não enforcados mais imundos. Ele voltou-se para Coque com um pequeno pedido de desculpas. Tente assimilar alguma noção do que estou dizendo, disse ele sinceramente. Eu estava cheia de ódio, cheia de suspeitas, horrorizada com desprezo. No entanto, ele me forçou a sentir sua sinceridade. Eu voltei à realidade com uma raiva furiosa. Encorajo você a usar drogas, continuou ele, exatamente como incentivo você a voar. As drogas pretendem ser mestres de todos os homens. São tão terríveis as probabilidades. O herdeiro dos maravilhosos eons, por um momento da terra tem a soberania. O mestre das marés e dos trovões, questionando de uma flor a sua essência. Ai, eu no rugido e ao estrondo, de todos os exércitos a pecar, este é o único confronto que nunca foi conhecido por triunfar. Vocês, crianças, são a flor da nova geração. Vocês não têm nada a temer. Vocês têm tudo para conquistar. Vocês só precisam aprender a usar as drogas como seus ancestrais aprenderam a usar os relâmpagos. Vocês precisam analisar as palavras de comando e prosseguir com as palavras de comando de acordo com as circunstâncias. Ele fez uma pausa. A extrema necessidade da droga mantinha Peter alerta. Ele seguiu os argumentos com muita atenção. Entendo, ele concordou, e no momento a palavra de comando é continue. O rosto de King Lamos se transformou em um sorriso de intensa diversão, e a garota na mesa sacudiu seu corpo magro como se estivesse mesmo sentindo cócegas. A intuição me disse o porquê. Eles já tinham ouvido esse argumento antes. Muito inteligente, Sir Peter. Ficaria lindo em um grande quadro, emoldurado em mogno escuro, sobre a lareira, talvez. Por alguma razão, a conversa estava nos unindo. Embora não tivéssemos nenhuma droga, nós dois nos sentíamos muito melhores. Coque então disparou sua grande arma. É a essência do seu ensinamento, certamente, Sr. Lamos, que todo homem seja o mestre absoluto de seu próprio destino. Bem, admitiu o professor com um sorriso exagerado. Eu esperava ser derrotado na discussão. Eu sempre sou, mas eu também sou o meu próprio mestre. Se o poder pergunta por quê, então poder é fraqueza, conforme lemos no livro da lei, e não é meu destino dar-lhe qualquer droga esta manhã. Mas você está interferindo na minha vontade, protestou Coque, quase com vivacidade. Levaria muito tempo para explicar, retrucou Lamos, por que eu acho essa observação injusta. Mas para citar mais uma vez o livro da lei, basta de porquê. Seja ele amaldiçoado para um cão. Em vez disso, deixe-me contar a você uma história. Expressamos com muito tato a vontade de ouvi-lo. O maior alpinista de sua geração, como você sabe, foi o falecido Oscar Heckenstein. Ele fez um gesto bastante estranho e incompreensível, mas isso me sugeriu vagamente alguma reverência cerimonial relacionada à morte. Tive a grande sorte de ser adotado por esse homem. Ele me ensinou a escalar, em particular como deslizar. Ele me fazia descer a ladeira em todos os tipos de posições complicadas, cabeça primeiro e assim por diante, e tinha que me deixar deslizar sem tentar parar até que ele desse a palavra, e então tinha que me recuperar e continuar sentado ou em pé como ele quisesse, desviar ou parar, enquanto ele contava até 5, e ele me dava exercícios progressivamente perigosos. Claro, isso parece óbvio, mas na verdade, ele foi o único homem que aprendeu e ensinou a deslizar de modo correto. O poder adquirido, no entanto, me manteve em muito bom estado em muitas ocasiões. Saber parar um pouco, às vezes, pode significar salvar a vida de alguém. E poderíamos mergulhar em ladeiras perigosas onde, por exemplo, alguém podia estar preso em um fragmento de gelo, porque quando descia em alta velocidade, não tinha certeza de que seria capaz de parar no instante em que o perigo fosse percebido. Poderíamos descer talvez 3.000 pés em 10 minutos, onde pessoas sem esse treinamento teriam que descer passo a passo com a corda e talvez pudessem ser surpreendidos por um furacão como consequência. Mas o melhor de tudo foi o seguinte: eu estava no comando de uma expedição ao Himalaia há alguns anos, e os coolies tinham medo de atravessar uma encosta de neve que pendia de um penhasco terrível. Convidei-os a me observar. Joguei-me primeiro de cabeça na neve, caí como um saco de aveia e pulei de pé na beira do precipício. Houve um grande suspiro de admiração enquanto eu caminhava até os homens. Eles me seguiram através do Malvis Pass sem um momento de hesitação. Eles provavelmente pensaram que eu era mágico ou algo assim. Não importa o que, mas pelo menos eles tinham certeza de que não poderiam se prejudicar seguindo um homem que tão obviamente estava sob a proteção dos deuses da montanha. Coque ficou mortalmente branco.
Ele entendeu com absoluta clareza o ponto da anedota. Ele sentiu sua masculinidade envergonhada por estar sob o poder desse desejo cego e obscuro. Ele realmente não acreditava que Lamos estivesse dizendo a verdade. Ele pensou que o homem havia arriscado sua vida para conduzir os Skrulls. Parecia impossível que um homem pudesse possuir tal poder e confiança. Em outras palavras, ele julgou por si só King Lamos. Ele sabia que não era um aviador de primeira classe. Ele se lisonjeava por ter ousado tantos perigos. Cortou-o como um chicote o fato de que Lamos desprezasse o que as pessoas chamam de atitude heróica, que ele considerava correr riscos desnecessários como mera tolice animal. Estar pronto para levá-los, sim. Minha vida não vale um alfinete. Lamos não tinha admiração pelo rato encurralado. Seu ideal era tornar-se completamente mestre de todas as circunstâncias possíveis. Coque tentou dizer alguma coisa 2 ou 3 vezes, mas as palavras não viriam. King Lamos foi até ele e pegou sua mão. As drogas são a encosta à nossa frente, disse ele, e eu sou o velho Eckenstein. E você é o jovem e ambicioso Lamos. E eu digo pare. E quando você me mostrar que pode parar, quando você se recompuser e estiver de pé na encosta rindo, eu vou lhe mostrar como seguir em frente. Sabíamos no fundo de nossas mentes que o homem era inexorável. Nós o odiamos como os fracos sempre odeiam os fortes, e tivemos que respeitá-lo e admirá-lo, detestando-o ainda mais por esse motivo. Fim do primeiro capítulo do livro 2, Inferno. Você que perseverou e chegou até aqui pode dar uma força para o canal, curtindo, compartilhando, vendo os outros vídeos. É um incentivo para a gente continuar o trabalho. O amor é a lei, amor sob vontade.